Aqui para poder gravar mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser sobre adaptações na escola. Bom, primeiramente eu queria explicar algumas coisas. Assim, eu percebi que eu fiz os vídeos falando sobre a aniridia e tal, só que respondendo algumas perguntas, só que eu ainda não expliquei o que é a aniridia, né? O que é a aniridia, como funciona, enfim, essas coisas que eu acho que vocês deveriam saber, porque tem muita gente que ainda não sabe, né? Muitos professores que ainda não sabem o que é isso. Hoje em dia tem ainda poucas informações em relação a esse assunto. Então hoje eu vim aqui para poder mostrar para vocês algumas coisas que vão ajudar tanto as mamães como os professores, e eu espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. Primeiramente eu vou explicar para vocês o que é a aniridia. Eu fiz um desenho ilustrativo, espero que vocês ignorem, porque eu não desenho bem, mas eu fiz assim, para poder tentar ajudar vocês a entender um pouquinho como é que funciona. Bom, vamos lá. Esse desenho aqui é o desenho de um olho normal. Esse olho normal aqui, ele tem, ó, a pupila, que é essa pequenininha aqui, a íris aqui, e aqui é a parte do olho normal, né? A parte do olho normal. Esse olho aqui é um olho normal de uma pessoa que não tenha aniridia. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é um olho de uma pessoa que tenha aniridia. Não se assustem, o meu desenho tá muito feio. Bom, esse aqui é o olho de uma pessoa que tem aniridia. Vocês podem perceber que no olho de uma pessoa que tem aniridia, ela não tem a íris. Isso aqui tudo que eu desenhei é a pupila. Essa aqui é a parte branca do olho, né? Os cílios bonitinhos que eu fiz aqui. E aqui a gente não tem a íris, porque o olho de uma pessoa que tem aniridia, ela não possui a íris. A aniridia, ela não é uma doença, ela é uma síndrome. É uma síndrome normalmente de má formação, que a pessoa nasce sem a íris e que isso ocasiona uma baixa visão. Uma coisa que eu queria falar com vocês era o seguinte: eu venho escutando de algumas mães que estão tendo alguns tipos de problema na escola em relação de que as professoras não entendem o porquê que seus filhos leem de tão pertinho do papel, né? O que acontece, gente? A pessoa que não tem aniridia, que é a pessoa que tem aniridia, ela nasce sem a íris. E a íris, ela funciona como um mecanismo de foco. Então, é igual a máquina fotográfica. A máquina fotográfica, para ela focar e deixar a qualidade boa da máquina, ela faz esse movimento assim, né? Ela vai ajustando assim o foco dela, até o foco ficar perfeito e ela poder bater a fotografia para a foto não ficar embaçada, a foto não ficar tremida. E é assim que acontece a íris. A íris, ela foca, aproxima no objetivo que ela quer, e aí ela bate a foto fica linda, perfeita, maravilhosa. Só que a pessoa que não tem aniridia, ela nasceu sem esse mecanismo de foco. Então, ela não sabe focar. Então, o que acontece? Para ela conseguir ler uma letra, para ela conseguir ler uma palavra, para ela conseguir ver um desenho, ela vai precisar ler dessa forma. Eu tenho uma prova aqui e eu vou mostrar pra vocês. Essa minha letra aqui, dessa minha prova, ela tá ampliada, tá? Mas mesmo que ela esteja ampliada, mesmo que esse tamanho de fonte me ajuda, para eu conseguir ler a prova, eu leio nessa distância. É isso aqui que eu leio. Dessa forma aqui. E às vezes até mais perto. Então assim, isso não é uma mania, isso não é um mau costume. Isso é uma necessidade. Porque a gente não tem como focar aquela letra, a gente não tem como ver aquela letra se a gente não chegar perto. Se você não tem um mecanismo de foco, se você não tem uma coisa que aproxime naturalmente a sua visão de uma coisa que você precisa ver, você vai se aproximar para você poder ver aquilo ali. Então é dessa forma como funciona.
Então é dessa forma como funciona. Uma pessoa que tem aniridia, ela precisa ler desse modo por conta disso, entendeu? Então isso não é um má costume, isso não enfim, é uma necessidade que a pessoa... E isso é a maneira dela se adaptar, dela conseguir ler. Porque se ela não fizer isso, ela não vai conseguir ler. Ela não tem uma coisa que foque no objetivo dela. Se ela não tem, ela precisa dar um jeito dela para que esse tipo de foco aconteça. Não é um foco perfeito como um olho de uma pessoa normal, que não tem uma patologia dessa. Então, ela tem que se adaptar, entendeu? Outra coisa que eu queria dar, assim, de ajuda mesmo pra vocês. Em relação aos quadros. O quadro negro, ele não é, assim, de fato, uma coisa muito boa. Pra quem tem aniridia, principalmente. Porque o quadro negro, como ele é à base de giz, né? O giz, ele não tem tanto contraste. Algumas pessoas podem até pensar assim, ah, não, tem contraste sim, né? Porque o quadro é negro e o giz é branco, mas ele não tem tanto contraste. E assim, em último caso, se você tiver que você usar o quadro negro, que você não tem jeito, você tem que usar aquele quadro negro, você pode usar, não tem problema. Só que eu aconselho aos professores que usem o quadro negro com o giz branco, porque o giz azul, o giz amarelo, esses outros tipos de giz que tem as outras cores, eles não fazem tanto contraste quanto eles deveriam fazer para uma pessoa que tem aniridia e que não sabe fazer o foco para conseguir pegar aquela letra. Então, assim, o ideal seria ter um quadro branco e com um piloto preto. Sim, preto. Preto porque o preto, no branco, o piloto preto vai fazer muito mais destaque, né? Vai fazer muito mais contraste. O piloto azul, ele não faz tanto contraste quanto o piloto preto. E o piloto vermelho é a mesma coisa. Ele não faz nenhum contraste perto do piloto preto. Ah, mas a gente precisa sublinhar uma coisa no quadro e por isso a gente usa outro piloto de outra cor. O que vocês podem fazer para poder conseguir caracterizar aquela palavra ou aquela frase que vocês queiram caracterizar e chamar a atenção do aluno é sublinhar. Sublinha embaixo. Quando a gente está estudando numa folha e que a gente quer sublinhar ou que a gente quer assim, botar alguma coisa para chamar a atenção da gente, a gente passa marca-texto, né? Nesse caso, uma pessoa que tenha aniridia, uma pessoa que tenha a visão baixa, ela não pode ver o marca-texto, para ela é uma coisa boa porque vai chamar a atenção. Só que num quadro você não tem como usar um marca-texto. Então o ideal mesmo seria você sublinhar a palavra que você está escrevendo e não passar um piloto de outra cor porque ela não vai enxergar. Outra coisa assim que é uma dica muito importante para os professores aí ampliar as provas. Gente, ampliar as provas é uma coisa muito importante para um aluno que tem aniridia, que tem a visão baixa. Porque assim, ó, letra pequena a gente consegue enxergar. Sim, consegue. Só que se você tiver uma coisa que te conforte mais, você vai querer, né? E não é diferente com a gente, porque a letra ampliada, ela é muito melhor em questão de conforto pra gente enxergar. A gente consegue enxergar uma letra pequena? Sim, conseguimos enxergar uma letra pequena. Mas é muito mais confortável a pessoa conseguir ler uma prova ampliada do que pegar uma prova pequena, entendeu? E não ter que ficar se forçando um pouco mais para conseguir ler aquela letra daquele tamanho. As minhas provas são quase todas elas são ampliadas. Olha só o tamanho da fonte. Essa fonte aqui é tamanho 14, entendeu? 15, por aí. Esse é o tamanho da fonte que normalmente me deixa confortável para poder fazer uma prova sem que eu fique olhando, forçando a minha vista, para poder ver
o que está escrito naquilo dali. Isso é uma coisa muito importante, sim, principalmente quando o aluno é menor, né? Às vezes por vergonha não fala o que é prova ampliada, ou às vezes nem sabe o que é isso, prova ampliada, entendeu? E às vezes não fala e acaba fazendo a prova com um certo incômodo porque não teve ou a ideia ou teve vergonha de falar que queria uma prova ampliada, entendeu? E isso, assim, ajuda muito o aluno que tem esse tipo de deficiência. Outra coisa que eu acredito, assim, que vai ajudar muito se as escolas implantassem seria o fato de colocarem persianas nas janelas, porque tem algumas salas de aula que entram o sol com tudo. E como eu mostrei aqui nessa figura aqui pra vocês, o olho de quem tem aniridia, a pupila é assim, dilatada. Então aqui nesse meio, ó, aqui nesse meio aqui, já tá a retina da pessoa. E você imagina a quantidade de luz enorme entrando numa pupila desse tamanho dilatada. Sabe quando você vai no oftalmo e que precisa fazer algum tipo de exame e que você dilata a pupila? Normalmente te dá um certo incômodo, assim, um incômodo bem grande, porque a sua pupila tá dilatada e tá entrando mais luz do que você tá acostumado que entre no seu olho. A pessoa com aniridia, ela já nasceu dessa forma. Então você imagina você ficar 24 horas por dia com uma luz ofuscante no seu olho o tempo inteiro, entendeu? É muito ruim, assim. Então, o que seria muito bom se as escolas hoje em dia implantassem persianas nas janelas para poder amenizar um pouco da claridade que entra. A luz artificial por si só, ela não incomoda. Eu não sei exatamente o porquê que ela não incomoda, mas ela não incomoda tanto quanto a luz natural. Assim, eu não vou falar, não incomoda. Incomoda sim, mas se colocasse numa escala, vamos botar por notas, assim. Luz natural incomoda, sei lá, na minha opinião, vou botar 9. A luz artificial, eu daria 5 para ela, entendeu? Então são graus bem diferentes do que uma incomoda e do que a outra não incomoda. Outra coisa que seria ideal para as professoras aí que têm alunos que tenham deficiência, que têm baixa visão e que tenham aniridia principalmente, seriam colocar uma cartolina preta aonde o aluno senta, porque a mesa tem algumas carteiras que são brancas, né? E quando a carteira é branca, ela reflete a luz do teto e acaba voltando aquela luz ali no olho do aluno. Então incomoda um pouquinho, entendeu? Não é que o aluno vai deixar de fazer as atividades por conta daquilo dali. Só que aquilo dali incomoda, entendeu? Para uma pessoa talvez que não tenha aniridia, que tem um olho perfeito, a íris vai se contrair e não vai deixar entrar tanta luz na pupila. Só que uma pessoa que tem aniridia, que ela não tem esse mecanismo de defesa do próprio organismo, ela não vai conseguir limitar a quantidade de luz que vai entrar no olho dela. Então aquilo dele vai incomodar muito. Então o ideal seria que colocasse uma cartolina preta na mesa do estudante. E eu digo do estudante deficiente, tá, gente? Mas nada contra, assim, se alguém que não tiver aniridia, eu não posso usar. Isso, assim, não é uma regra geral, entendeu? Eu tô dando dicas em relação do que podem ser feitos para poder ajudar em relação ao conforto. Outra coisa que eu, assim, é uma coisa que eu sempre pensei e que, infelizmente, eu só consegui descobrir esse tipo de coisa quando eu entrei no ensino superior. Os professores, normalmente, eles fazem as aulas deles um dia antes, né? Ou deixam as aulas preparadas para poderem dar a aula deles. Acredito eu que eles não devem chegar na sala de aula, e hoje eu vou dar não sei o quê. Eu acho que isso não sai de uma hora para outra da cabeça. Eu acho que já tem que ter todo um planejamento da matéria que ele vai dar, do assunto que ele vai abordar em aula, entendeu? E se ele pudesse preparar uma aula à parte, tipo, não à parte, mas eu digo assim, vai preparar uma aula para todos, daquele conteúdo que ele tá separando ali para ele poder dar a matéria, ele poderia redigir um texto com um resumo ou com as explicações que ele vai passar na aula,
digitado e mandava pro e-mail das mães, porque aí elas poderiam imprimir a folha com uma fonte ampliada e colava no caderno dos filhos, ou elas ditavam, né, porque o ditado ele faz também com que o aluno aprenda, e ditar a matéria e o aluno escrever, entendeu? Ou então, esse próprio método de ser ditada a matéria, dos professores adquirirem esse tipo de coisa, de em vez de escrever, eu entendo que assim, se você for passar matemática, é bem mais difícil de você conseguir ditar matemática. Mas, por exemplo, se você for dar uma aula de geografia, a aula de geografia você pode ditar em vez de você passar na lousa o quadro, ali no quadro, o que você vai dar de matéria. Dita, porque aí todo mundo consegue pegar, inclusive aquele aluno que não consegue olhar no quadro. É uma coisa um pouco mais fácil, entendeu? No meu ensino fundamental, as minhas matérias de português, de história, geografia, a minha mãe, algumas vezes que ela foi no colégio, né, ela pediu para que pudessem ser feitos mais ditados para que eu pudesse copiar a matéria, porque eu sempre fui isenta de copiar do quadro, não copiava. E sim, eu já repeti de ano por conta disso, de não copiar do quadro. Teve uma professora, se eu não me engano, acho que foi na primeira série, ela não me deixou passar de ano porque ela falou que eu não tava apta para passar. Mesmo que as minhas notas fossem, assim, relativamente boas, porque eu tinha professora particular, mas ela não me deixou passar porque eu não tinha uma folha do caderno preenchida da matéria dela. Entendeu? As coisas que eu tinha escritas no meu caderno eram normalmente da professora particular, que ela escrevia exercícios para mim e eu acabava fazendo ali no caderno. Mas mesmo assim, as letras sempre foram grandes na escrita da professora e dessa forma era como que eu me adaptava na escola, entendeu? Então assim, são dicas que eu acredito que se fizessem essas dicas, iam melhorar muito a qualidade de vida em relação à escola desses alunos, prova ampliada, cartolina na mesa para poder diminuir a cor, persiana nas janelas para poder diminuir também a claridade dentro de sala de aula, se tivesse um planejamento antecipado da aula que pudesse mandar para o e-mail do responsável, para que o responsável pudesse imprimir aquela matéria ou até mesmo ditar para o seu próprio filho, entendeu? Para poder ele ter o conteúdo em mãos, né? Porque às vezes é muito difícil a gente conseguir estudar sem ter o conteúdo na mão. Então, seria excelente se fizessem isso. Uma coisa que eu acabei de me lembrar que também seria muito bom se ocorressem, que além da prova ampliada, seria muito bom se a fonte da prova fosse em negrito, porque aí aquela letra estaria bem caracterizada, estaria bem contrastada, e o aluno não teria tanto problema em relação a contraste, entendeu? Não que a letra preta não fosse um contraste, ela é um contraste no papel branco. Pra mim, inclusive, ela não precisa ser negrito. Mas assim, talvez a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, talvez o negrito ajudasse um pouco mais a ela na hora da leitura. Outra coisa que eu acho que seria muito importante também, as professoras da pré-escola que pudessem ajudar os alunos menorzinhos a, por exemplo, a gente vai contar uma história, né? A história, se o livro é didático, é colorido, e ela mostrar assim, se ela tiver o mesmo livro, né? Por exemplo, ela tá segurando o livro aqui. Aí vai falar, o dinossauro faz não sei o que. Aí ela pega o livro dela, ou então ela vai lá na mesa do aluno, olha, tá aqui o dinossauro, aponta e mostra, o dinossauro é esse aqui, viu? Não sei o que. Então, assim, mostrar pro aluno, fazer com que ele participe, porque isso acontece principalmente comigo. Às vezes eu tô em sala de aula e me mostram, isso aqui é tal coisa no quadro. E eu não tô enxergando, entendeu? Eu não consigo enxergar na minha carteira, mesmo que eu sente na primeira fileira, eu não consigo ver o que a professora tá me mostrando ali no quadro.
Então, às vezes, quando termina a aula, se o desenho ainda tá ali, eu vou lá no quadro e vejo, então era isso aqui que ela tava mostrando, entendeu? Mas se for assim, se ela estiver contando uma história e ela estiver usufruindo do mesmo livro, se ela estiver usufruindo do mesmo livro que ela estiver passando a história para os alunos, ela pode apontar o desenho e falar, esse aqui que é o dinossauro, esse aqui que é o desenho que eu tô falando da historinha, entendeu? E mostrar para fazer com que o aluno se intere ali no meio, entendeu? Então, gente, quase que eu me esqueço. A minha cachorrinha tá chorando. Minnie, meu amor, vem aqui. Outra coisa que é muito importante, adaptações, assim, em relação ao próprio aluno mesmo. Eu tenho uma régua, que é essa daqui, ó, que ela funciona dessa forma. Peraí. Ó. Aí. Vou colocar aqui, ó, aumenta a letra, tá vendo? Só que eu não gosto. Mas isso é coisa minha. Eu não gosto e eu prefiro não usar. Eu prefiro ler por si só, entendeu? E outra coisa que acabei de me lembrar que é muito importante, gente, sinalização na escola. Eu tenho seríssimos problemas em relação à escada, porque eu já quase caí várias vezes de escada por não ter sinalização. Então, eu optei, mas isso foi coisa minha, eu optei por comprar uma bengala. Sim, eu tenho uma bengala de cego que me ajuda muito na hora de descer a escada, que é essa daqui, ó. Essa bengala aqui, ela... Eu não vou abrir ela porque ela é muito grande, mas ela é muito boa. Ela abre aqui, ó, e vai fazendo assim e vai abrindo. E ela fica bem grandona. Então, assim, essa bengala aqui, ela me ajudou muito na hora de descer a escada, né? Porque às vezes a escada não tem sinalização e eu já quase caí inúmeras vezes da escada por não ter uma sinalização. Então, assim, sinalizar a escola, sinalizar principalmente as escadas, botar piso especial na pontinha do degrau para o aluno poder ver, poder sentir. Se ele não tiver essa bengala, ele poder ver aquela cor, entendeu? E a sinalização amarela ou azul, que são cores que chamarão atenção no chão, entendeu? E é isso aí, gente, entendeu? Eu espero que eu tenha ajudado os professores, espero sinceramente que eu tenha ajudado os professores, espero sinceramente que eu tenha ajudado até as próprias mães aí dos filhos com deficiência. E eu ainda vou tentar fazer mais alguns vídeos em relação a isso. Espero só que vocês tenham paciência, porque a faculdade ela toma muito do meu tempo, então às vezes fica um pouquinho complicado para poder gravar. Mas assim que eu tiver mais novidades para vocês, pode deixar que eu vou compartilhar. E o pessoal do grupo que tem contato direto comigo, se quiserem me mandar mais assuntos em relação para poder fazer mais vídeos, né, em relação a isso, à escola e tal, eu tô aberta a sugestões e espero que vocês